ルフィは海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e hoje estou aqui com meu parceiro Samuel. E aí galera? E no vídeo de teoria passado, contamos a primeira parte do que pode ser o maior plot twist da história de One Piece. Nele falamos sobre Marijoa ser na verdade o antigo reino do século perdido, não o reino como um todo, mas a capital daquele mundo. Vamos relembrar alguns pontos e adicionar coisas ainda mais incríveis que vocês não têm ideia. E bem, como citamos anteriormente, um diálogo do Doflamingo com o LoL é um dos pontos chaves disso. Ele discute a formação do governo mundial e como 19 dos 20 reis se mudaram para Marijoa. Isso significa que Marijoa já existia durante a guerra que destruiu o reino antigo. Houve também um interessante diálogo no arco do Reverie, onde Koala afirma explicitamente que o objetivo do exército revolucionário não é desmantelar o governo mundial, mas remover as pessoas que estão no topo do mundo. Dito isso, é imaginável que a existência real do governo mundial em si não é um problema maior do que as pessoas que o dirigem. Vemos isso também por muitas vezes na história, no próprio paralelo entre Luffy e Barba Negra, onde ambos têm exatamente os mesmos sonhos, seguem os mesmos caminhos, mas se aproximam de seus sonhos de duas formas distintas, uma boa e uma, entre aspas, má. Assumindo que Marijoa é o reino antigo, quero abordar o Tesouro Nacional, onde paramos no último vídeo. Para começar, o Tesouro Nacional deve ser da mesma origem da Terra Sagrada que originou o governo mundial. Vamos falar da emblemática cena do chapéu de palha gigante. Nessa cena está diante de nós o Tesouro Nacional, mas não é o que você pensa. Sim, é isso mesmo, o Oda zoou com a nossa cara de novo, porque não é o chapéu de palha o verdadeiro tesouro. A resposta é bem ousada, mas o tesouro é na verdade o próprio In. Eu sei que isso é muito louco, mas acredito que tem a ver com o poder que o In possui. Relembrando as falas de Doflamingo no capítulo 761, ele fala sobre o tesouro o seguinte: algo que se viesse à tona iria abalar o mundo até o seu núcleo. Ele comenta isso mencionando que quando teve a Ope no Mi em mãos, tinha o poder de controlar e usar aquele tesouro. Curiosamente, logo em seguida, ele menciona o poder imenso da troca de personalidade e imortalidade da fruta. E até onde a gente sabe, a Ope só consegue operar em pessoas vivas, então Mingo precisava da Ope no Mi para conseguir tomar o corpo e o poder de outra pessoa. E essa pessoa e esse poder era In. Para entendermos melhor sobre isso, eu vou comentar sobre a imortalidade que Doflamingo diz ser um dos desejos mais antigos da humanidade. Em One Piece existem claras referências bíblicas, como as árvores de Adão e Eva, a Arca de Noé e por aí vai. O primeiro casal foi expulso do paraíso por dois motivos: ter conhecimento absoluto sobre o bem e o mal, e porque se permanecessem no jardim comeriam da outra árvore, a árvore da vida que os faria seres eternos. Se ambos tivessem conhecimento e eternidade, seriam como um deus, como o próprio Deus falou para eles. Doflamingo naquele momento tinha o poder da eternidade em mãos. Dito isso, lhe restava um único poder, o conhecimento absoluto. O poder de In é justamente esse. Ele vive isolado em Marijoa, sair de lá é algo impossível, já que abalaria o mundo só com a sua existência, mas ainda assim ele sabe exatamente o que e quem precisa destruir para manter o equilíbrio, e eu duvido que seja por notícia de jornal. Na minha opinião, In é o próprio Uranus, a arma ancestral. Temos dois paralelos muito fortes que evidenciam isso. O primeiro deles é a capacidade ocular. Os olhos daquele ser não foram mostrados à toa. Urano, em sua história mitológica, podia prever acontecimentos do futuro e era soberano sobre os céus. Dito isso, o segundo paralelo é o Haki em One Piece. Mas vamos com o primeiro paralelo. Os olhos de In se parecem com os de Mihawk, e isso não é à toa. Mihawk tem uma habilidade ocular sobre-humana e junto com o Haki consegue sentir e ver tudo ao seu redor. Inclusive é confirmado em databooks que ele seria chamado o Clarevidente e não Olhos de Gavião. As próprias sombras de Thriller Bark podem ser exemplos do poder de In, já que se parecem muito com sua fisionomia e podem ser parte do poder dele espalhado pelo mundo. Ele consegue observar todo o mundo, sabendo onde, quando e quem ele precisa destruir. Um poder de escala mundial, como o próprio Doflamingo falou. E temos o segundo ponto, o Haki. Haki é dividido em 3 tonalidades: armamento, observação e imperador ou rei. As 3 armas ancestrais seguem essa mesma lógica. Notem, Shirahoshi controla seres vivos, os reis dos mares, coisa que vemos Luffy fazer ao usar o Haki do rei em animais. O armamento é representado por Pluton, que por sua vez é uma arma defensiva, já que é um navio de guerra, e ofensiva, pois tem um poder bélico colossal. E por fim, observação. Algumas poucas pessoas no mundo veem o futuro. Se seguir essa lógica, Uranus é o poder mais colossal dessa habilidade, porém não se detém só ao futuro, mas também tudo que cerca o mundo, o conhecimento absoluto.
Prever o futuro e ser onisciente aliado à eternidade faria de qualquer um deus em One Piece. Era o que Doflamingo desejava. Quando ele falou sobre o poder apodrecer com rapidez, ele se referia metaforicamente ao poder não durar para sempre, como vimos quando ele falava aquele grande discurso sobre quem seria o próximo a se sentar no trono, e sobre si mesmo depois de ter sido derrotado pelo Luffy. Usar a Ope-Ope para trocar de corpo com In era o seu plano, tendo assim seus poderes e tornar-se imortal em seguida, estando no topo do mundo e governando sobre o trono no qual tanto ele exclamava. Oda simplesmente zoou com a nossa cara o tempo todo. Aquele chapéu era só para nos despistar, achando que esse é o tal tesouro nacional. E encaixa muito bem também, porém eu acredito fortemente que Oda queria passar outra mensagem oculta com essa cena. Naquele momento, In comparava o chapéu de palha do Luffy com o chapéu gigante. Como falamos no vídeo anterior, Mary Joyce era o centro daquele mundo na época do Reino Antigo, ou seja, pertencia àqueles que faziam parte do reino. Só que isso mudou e 19 reinos agora vivem lá. Acontece que eles vivem sob uma mentira, pois pensam que todos estão iguais e ninguém é rei sobre ninguém. Naquela sala de In, existem 7 câmaras semelhantes à do chapéu. Curiosamente, existem 7 famílias de D apresentadas até hoje, sendo elas respectivamente Monkey, Go, Portugas, Jaguar, Trafalgar, Marshall e Rocks. Todas essas famílias ou linhagens foram derrotadas no passado. O chapéu de palha então foi colocado como um troféu da vitória de In e os 20 reinos sobre aquele reino próspero e forte, como dizia Dr. Clover. Se Clover tivesse revelado que o nome do reino antigo era Mary Joyce, como dissemos no vídeo passado, a mentira do governo mundial seria desfeita ali, naquele momento. Imagine se o mundo descobre que o massacre do passado foi realizado pelo reino que deveria assegurar sua paz. E tem um mistério sobre o nome Mary Joyce. O Oda diversas vezes na história brincou com nomes. O mais gritante exemplo disso era Aftel, que na verdade era Laugh-Tale. Mary Joyce pode ser outro exemplo. Como nome real, teríamos Mary Joyce, a alegria de Maria. Existe um termo para alegria de Maria, a mãe de Jesus, as 7 alegrias da Virgem. Bom, eu já imagino o que você acabou de pensar. As 7 famílias dos D que representavam aquele reino como um todo, as 7 famílias, as 7 alegrias de Maria, Mary Joy, o antigo reino. Sem contar que a Terra Sagrada é uma referência clara à Terra Sagrada de Jerusalém. Eu vou comentar sobre isso um pouquinho mais à frente. E aqui a gente já tem mais um paralelo bíblico que o Oda está usando. Mas voltando para aquela câmara, ela está congelada, como em um processo de criogenia, guardada abaixo da Terra Sagrada. A primeira vez em que vemos uma câmara gélida como aquela, onde se guarda um ser de séculos atrás, é em Thriller Bark, onde estava o corpo de Ors. Só que existe um detalhe muito curioso por trás disso, o símbolo que Ors carregava em suas roupas. É bom lembrar que Ors morreu há 500 anos atrás, e visto que gigantes vivem de 3 a 4 vezes a mais do que um ser humano normal, ele vivia durante ou antes até do século perdido, e isso reforça a ideia de que o castelo Pangaea é mais antigo do que o próprio governo, talvez sendo Ors um aliado daquele antigo reino. O símbolo parece muito com uma cruz, e como ele se parece também muito com o símbolo do governo mundial, eu acredito que o símbolo do governo mundial é uma releitura para apagar aquele símbolo do reino antigo do passado, e esse símbolo está talhado acima da câmara do chapéu de palha. Mas por que manter um chapéu em congelamento? Assim como Ors estava acorrentado de pé, pode estar ali o corpo do dono do chapéu de palha, que muitos teorizam ser Joy Boy. E isso é muito revelador quando se trata da derrota e do genocídio feito pelo governo mundial. Então, talvez a sala sobre Mary Joyce não seja apenas um santuário simbólico da vitória sobre o antigo reino. Talvez cada uma dessas aberturas na parede não tenha apenas uma lembrança do inimigo caído dentro, mas o cadáver real do inimigo. A câmara é mantida congelada para preservar os corpos para um uso futuro. Mas que uso futuro seria esse? Se prestarmos atenção, sabemos o que é. E um exemplo disso são os 2 últimos grandes projetos do Dr. Vegapunk. Kuma foi usado para criar os pacifistas. E os pacifistas são cadáveres de humanos combinados com partes de ciborgues para fazer armas humanoides perfeitas. O ciborgue de Kuma é interessante em grande parte porque Kuma foi transformado em uma máquina de matar obediente e quase sem consciência própria, mas não perdeu seu título de Shichibukai. Ele é um experimento para ver se tal máquina ainda poderia trazer o fator de intimidação que os Shichibukai exigem para manter sua posição. Veja, o governo mundial iria querer algo com esse fator de medo para manter seus membros na linha e manter o equilíbrio de poder com os Yonkou, mas eles também adorariam algo mais previsível e fácil de controlar do que os corsários que antes usavam. Kuma é o protótipo não para pacifistas, mas para algo muito maior, a SSG.
Pensem comigo, se In detém os corpos daqueles homens do passado, isso não daria a ele um grande poder? Imagine comigo, se Moria tinha um exército composto por Ryuma, Capitão John e o Martelo de Prata, entre outros piratas e guerreiros lendários, imagine como seria ter um guerreiro como Rox de Zebek para controlar como sua arma. Seria insano. E por fim, vamos falar do grande paralelo entre Laugh Tale e Mary Joyce. Como a gente disse anteriormente, Marijoa é repleta de referências bíblicas, e existe uma ainda mais explícita. Como a gente bem sabe, ultimamente grande parte da origem dos mistérios de One Piece já tinham sido apresentados para nós lá no arco de Skypiea, mesmo sem a gente saber. Acontece que mais uma vez em Skypiea reside a resposta para mais um mistério, o que é e aonde está Laugh Tale. Como muitos sabem, recentemente surgiu uma teoria de que a ilha final veio do olho esquerdo que sumiu de Jaya. Eu particularmente gosto muito dessa teoria. Temos de um lado uma cidade dourada banhada por poneglyphs que tem conexões fortíssimas com a lua, sendo seu templo principal semelhante aos observatórios lunares dos maias. Vídeo passado comentamos sobre a suposta origem Shandian e Lunari dos Monkey D. Isso se encaixa muito bem aqui, supondo que eles tenham uma origem de um lugar que era o mesmo lugar onde Shandora estava, que era em Jaya. Agora, dito isso, em Skypiea temos um capítulo muito importante, talvez um dos mais importantes na minha opinião, o capítulo 275. Nele temos a explicação do líder dos Shandians sobre a tal batalha do século perdido que culminou na quase destruição total de Shandora por terem protegido aquele sino e o poneglyph. Porém, nesse capítulo temos dois paralelos importantíssimos. O primeiro deles é entre Enel e In. Enel se chamava por Deus em todo lugar em Skypiea. E nesse capítulo ele diz o seguinte: para humanos, o medo de morrer é o maior dos medos. O que conecta muito bem com a fala do Doflamingo sobre a imortalidade ser um desejo antigo dos humanos. E ele continua: essa é a ordem natural das coisas. Os seres vivos sempre procuram um refúgio para seus medos. Essa é a sua natureza. Os humanos não temem a Deus, porque Deus é o próprio medo. E esse é o paralelo perfeito com o In, que claramente tem o nome In, que traduzido do inglês é Eu Sou. E ele controla o mundo de One Piece através do medo e de um falso equilíbrio. Mas isso não para por aí. O nome do capítulo é A Divina Comédia. Esse livro foi escrito por Dante Alighieri, que se transforma no próprio personagem do livro, para fazer uma viagem ao paraíso céu. Porém, antes de chegar ao seu objetivo final, ele passa pelo purgatório e pelo inferno. Mais uma vez, Oda usa uma referência de origens bíblicas, mas o que chama mais atenção é o seguinte: o mundo que Dante criou. Ele criou um modelo para sua história baseado no geocentrismo de Ptolomeu. O modelo do globo é semelhante ao que vemos em Ohara, pois no geocentrismo os planetas giram ao redor da Terra. O centro desse mundo é a Terra Sagrada de Jerusalém, que fica no topo do planeta, sendo ela o ponto principal desse mundo. E aí está, a Terra Sagrada de Mary Joyce, como eu disse anteriormente, pois ela fica acima da Red Line, o lugar que circunda todo o mundo. No outro hemisfério do mundo de Dante está o Purgatório, que é uma montanha diretamente oposta a Jerusalém, e o topo dessa montanha te leva ao paraíso. Depois de passar pela montanha reversa, nós caímos na primeira metade da Grand Line, o paraíso. E por fim, temos o inferno. Em Divina Comédia, o inferno fica precisamente no meio do mundo, entre Jerusalém e o Purgatório. E isso acontece após a queda de Lúcifer na Terra, quando ele acabou por ir parar no centro do mundo. Trazendo para One Piece, o inferno ficaria exatamente entre Mary Joyce e a Montanha Reversa. Dito isso, podemos novamente relembrar de termos bíblicos usados pelo Oda. Os Tenryubitos são conhecidos por serem descendentes de deuses e os D são os inimigos naturais dos deuses, os demônios. O que eu acredito é que, na verdade, eles inverteram os papéis quando venceram os D, afinal quem está no topo decide o bem e o mal, como dito por Doflamingo. Se os D são conhecidos por serem demônios, os demônios foram expulsos da Terra Sagrada de Mary Joyce onde viviam, e a única coisa que conseguiram foi escrever essa história para que no futuro alguém descobrisse seu declínio. Eles levaram o último fragmento de seu reino para um ponto onde ninguém daquele governo pudesse chegar, a fim de manter a história verdadeira, e esse lugar é Laugh Tale. A ilha que esconde One Piece, curiosamente, é chamada de O Conto Engraçado, a Divina Comédia, uma história trágica e cômica. Assim como eles, a ilha foi submergida até o centro do planeta de One Piece, exatamente entre a Montanha Reversa e o antigo castelo deles, a Terra Sagrada de Mary Joyce, as 7 Alegrias de Maria. Oin ascendeu ao trono em segredo, se intitulando como Deus, o Deus que governa pelo medo. E também é muito interessante notar que lá na Lua e na própria Terra, temos seres com asas e que eles têm uma forte ligação com os deuses do passado que viviam em Marijoa. Então Oin inverteu esses papéis se chamando como Deus, quando na verdade ele se parece muito mais com uma alegoria do
Anticristo. É uma história de traição. Uranus traiu a própria mãe Gaia e seus filhos para tornar-se soberano absoluto. Lúcifer se rebelou contra Deus a fim de ser tão poderoso quanto o próprio. Em One Piece, In eliminou os D, os Lunari, quase destruiu os Shandias, fez o ano fechar-se pro mundo, e Zou deve ser mantida acima de Zunisha pelo mesmo motivo, e por fim tomou um trono que não o pertencia, e manteve os corpos daqueles reis como um troféu para o seu uso como armas no futuro. Ele viu quão poderoso era como Uranus e decidiu ser o maior entre todos, causando esse golpe violento no mundo. Essa é a terrível história da criação do governo mundial e a destruição do século perdido. Porém, alguém com aquele tal chapéu apareceu, e ele está no exato momento em que a profecia deve se cumprir. Será esse o retorno de Joy Boy? Mas peraí, existe algo a mais nesse mapa de Dante. O caminho que leva ao paraíso tem todas as fases lunares. Será que... Bom, isso é assunto para um próximo vídeo. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Inclusive o próximo vídeo que vai sair é sensacional, que é uma continuação dessa teoria. Não se esqueçam de nos seguir lá no Instagram, @canal Supernovas. Lá a gente posta fotos de bastidores, faz enquetes com vocês, perguntas, inclusive para os vídeos de perguntas são feitas lá. E é isso, galera. Valeu! Valeu!